Um peixe diz para o outro: a água está ótima hoje. Ao que o outro responde: o que é água? Essa anedota nos ajuda a pensar como lidar com as coisas que estão ao nosso redor e que nos envolvem o tempo todo. Essas coisas que existem, mas a gente quase nem percebe, como o ar, o tempo ou a cultura. Hoje, a cultura ocupa cada vez mais um papel central na organização e na transformação das sociedades. O conceito de transversalidade nos ajuda a entendê-la como uma força estruturante e integradora que mantém interconexões com política, economia, identidade e muitas outras áreas da vida, que ela atravessa por todos os lados. Pensar de maneira transversal nos ajuda a articular diferentes dimensões sociais e setoriais de maneira colaborativa e interdisciplinar para responder às complexidades dos desafios contemporâneos. Vamos conceituar como se dá a transversalidade da cultura? A cultura é um campo muito maior que o conjunto das artes de uma comunidade. Ela é um elemento vivo que molda comportamentos, relações e práticas cotidianas. Cultura, educação, comunicação, economia, ciência e tecnologia não existem cada uma isolada no seu canto. Elas interagem e se influenciam mutuamente. Transversalidade aqui, então, significa uma abordagem integrada para que a cultura não seja subordinada a lógicas externas, à lógica de outros campos. O intuito, ao contrário, é potencializar sua capacidade de articulação e construção coletiva. Assim, é preciso identificar interconexões entre diversas áreas e setores para ir além de abordagens isoladas. Problemas complexos, como desigualdade social, mudanças climáticas, exclusão cultural, não podem ser tratados isoladamente. Sua resolução demanda estratégias integradas e complementares entre diversas áreas. No Sistema Nacional de Cultura e na Política Nacional de Cultura Viva, a transversalidade permite que a cultura dialogue com outras áreas para ampliar seu impacto social. Atualmente, a cultura é entendida como uma dimensão essencial para a ordem global, tanto para a sua legitimação e reprodução, quanto para o seu questionamento e a resistência. Para compreendermos a cultura dentro das dinâmicas planetárias complexas de hoje, nasceu o conceito de cultura geocultural. Quais são os principais elementos da ideia da cultura geocultural? Centralidade da cultura. A cultura não é apenas uma dimensão complementar da sociedade, mas um elemento estruturante das relações sociais. Inter-relações entre cultura e identidade. A cultura é o terreno onde se produzem e disputam as identidades individuais e coletivas. Cultura como fator integrador, as dinâmicas geoculturais permitem a articulação de diferentes perspectivas dentro de um mesmo sistema, promovendo integração como diversidade. Cultura e desenvolvimento. A cultura não pode ser separada dos processos de desenvolvimento econômico, político e social. Ela é fundamental para o avanço da sociedade. O principal desafio hoje para uma cultura geocultural é criar condições para que diferentes culturas dialoguem sem imposições. A construção de um sistema geocultural exige políticas públicas que promovam equidade no acesso aos recursos culturais. Quais são as características da transversalidade que podem nos ajudar nesse tipo de desafio? Intersetorialidade, que é a articulação entre diferentes áreas de atuação para romper barreiras institucionais e promover colaboração. Centralidade do sujeito, isso é colocar indivíduos e comunidades no centro das ações. Horizontalidade para favorecer a participação coletiva nas decisões e nas gestões. Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade para promover abordagens integradas que enriqueçam a compreensão e as soluções. Essas características atuam para fornecer uma visão holística, aumentar a eficiência, gerar inovação e promover justiça social.
O Plano Nacional de Cultura, PNC, e o Sistema Nacional de Cultura, SNC, são os dois componentes centrais para a transversalidade das políticas culturais no Brasil. Embora estejam relacionados, cada um tem um papel distinto no fortalecimento da cultura no Brasil. Criado pela Lei 12.343 de 2010, o PNC define diretrizes e metas de longo prazo para a cultura, com foco em diversidade, participação social e integração com outras políticas públicas. Ele se propõe a garantir o acesso universal à cultura, considerando as especificidades de cada território. O Sistema Nacional de Cultura é um conjunto de estruturas, normas e processos para garantir a coordenação, a articulação e implementação das políticas culturais alinhadas ao PNC. Sua função é promover a integração e a descentralização da cultura, utilizando parcerias entre os governos federal, estaduais e municipais, sociedade civil, movimentos culturais e outros atores. Está organizado ao redor de 3 eixos: gestão, fomento e financiamento, acesso e distribuição. Para criar um sistema cultural mais justo e inclusivo, que valoriza a pluralidade brasileira, o Plano Nacional de Cultura trabalha com algumas transversalidades. Interseccionalidade, para levar em conta as múltiplas formas de desigualdade que se entrecruzam e integram nas experiências individuais e comunitárias. Território, levando em conta diversidades regionais, socioambientais e históricas, para permitir a territorialização de políticas culturais e o desenvolvimento de culturas locais. A acessibilidade cultural, visando que todas as pessoas, independente de suas condições, possam exercer plenamente seus direitos culturais. O PNC reconhece as culturas indígenas e afro-brasileiras como fundamentais para a identidade nacional e como forças centrais para a democracia e a diversidade cultural do Brasil. E, por fim, a intersetorialidade. A cultura não pode ser tratada isoladamente. Ela está conectada a outras áreas igualmente essenciais, como educação, saúde, direitos humanos, meio ambiente e segurança pública. Se a transversalidade é um guia, também existe transversalidade entre a Política Nacional de Cultura Viva, o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. A Política Nacional de Cultura Viva, ou PNCV, foi instituída pela Lei nº 13.018 de 2014. Cultura Viva é um instrumento de democratização do acesso à cultura, de inclusão social e de fortalecimento das identidades locais. Seu principal objetivo é apoiar os pontos e pontões de cultura, fundamentais para expressões culturais locais e para a articulação de atividades voltadas à valorização da identidade, memória e diversidade cultural. Os pontos de cultura são exemplos concretos de descentralização de investimentos culturais e democratização de acesso a recursos da cultura. Assim, a PNCV desempenha um papel estratégico dentro do Plano Nacional de Cultura. Ela concretiza as metas relacionadas à inclusão social, descentralização das políticas culturais e preservação da diversidade cultural brasileira, priorizando comunidades marginalizadas. A Cultura Viva opera como um eixo articulador entre as demandas locais e as políticas culturais nacionais. Dentro do Sistema Nacional de Cultura, a PNCV fortalece a atuação dos pontos de cultura. Eles são agentes culturais que conectam políticas públicas às realidades locais. E assim, ajudam a consolidar a participação social e a descentralização administrativa. Hoje, apesar de sua importância, a Política Nacional de Cultura Viva enfrenta alguns desafios, como a necessidade de maior engajamento dos estados e municípios e de superar a fragmentação entre eles e a organização da sociedade civil, de integração mais efetiva com o Sistema Nacional de Cultura, principalmente no financiamento e no monitoramento das ações culturais, de ampliação do seu impacto em regiões historicamente negligenciadas, de igualdade de propriedade entre diferentes áreas, de diminuição da burocracia, de mais valorização de conhecimentos locais e de maior reconhecimento do valor intrínseco da cultura. Para superar esses desafios, a PNCV também trabalha a transversalidade a partir da intersetorialidade.
Ela promove a articulação entre cultura e outras áreas, valorizando práticas locais e saberes tradicionais, através dos eixos espaços e equipamentos culturais, patrimônio cultural, audiovisual, diversidade cultural, livro, leitura e literatura, economia solidária, pesquisa e mapeamento, memória e acervo, museologia e artes integradas. A transversalidade de políticas no Cultura Viva amplia o alcance das ações culturais e transforma a cultura em um eixo integrador de políticas públicas. Por meio de seus eixos, os pontos de cultura se tornam espaços que combinam educação formal e informal, complementam o ensino convencional, criam relações entre cultura e meio ambiente, valorizam saberes tradicionais e permitem acesso a diversos direitos humanos. Dessa forma, a Política Nacional de Cultura Viva é um modelo de política inovadora e inclusiva, que reafirma o papel da cultura como elemento transformador e transversal na sociedade brasileira. Esta videoaula faz parte do curso Formação Jacarandá. Em cada uma das aulas, nós apresentamos os principais tópicos e conceitos para formar gestores culturais. Você pode assistir os vídeos na ordem que preferir e só aqueles que quiser. O conteúdo completo pode ser acessado no endereço que aparece no vídeo ou no link que deixamos na descrição. Até mais, até o próximo módulo.